Nos Estados Unidos, aproximadamente 500 mil casos novos e 4 milhões de recidiva ao ano. É a causa mais comum de hemorragia digestiva alta, representa mais de 50% dos casos. Então aí a gente pode ver a importância dessa doença. Com relação à idade, as úlceras duodenais são mais frequentes nos indivíduos entre 30 e 55 anos, enquanto as úlceras gástricas nos indivíduos mais velhos. E as úlceras duodenais são mais frequentes do que as úlceras gástricas. A definição, úlcera, relembrando mais uma vez, acredito que durante essa semana vocês já tenham visto algumas vezes essa definição, mas nunca é demais a gente relembrar. Então, úlcera é aquela lesão que ela ultrapassa essa camada, muscular da mucosa. Nós temos a mucosa dividida em epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa. A lesão que ultrapassa a muscular da mucosa, ela vai retrair, deixar cicatriz, porque a musculatura não regenera. Então, essa lesão é chamada de úlcera. Lesões mais superficiais são chamadas de erosões. Aqui uma representação esquemática, então o epitélio, a lâmina própria muscular da mucosa, a lesão ultrapassando essa muscular da mucosa, adentrando a submucosa, e aqui uma imagem histopatológica. Falando um pouco da etiopatogenia, antigamente, em 1910, o Arts acreditava que se não houvesse ácido, não haveria úlcera, tinha uma frase famosa, aí no ácido, no úlcera. Mas na década de 80, Warren e Marshall, que depois até foram vencedores do Prêmio Nobel de Medicina, descobriram o Helicobacter pylori, uma bactéria bastonete flagelado gram-negativo, que também é uma condição relacionada com a maioria absoluta das úlceras pépticas. Eu digo maioria absoluta porque hoje nós sabemos que é uma doença multifatorial. 80% das úlceras gástricas são H. pylori positivo, enquanto em torno de 90% a 95% das úlceras duodenais são H. pylori positivo. Esse restante, esses 25% restantes, estão relacionados com o uso de AS, anti-inflamatório, e causas mais raras, como por exemplo o gastrinoma, que é a síndrome de Zollinger-Ellison. Então, para que haja a formação da úlcera, nós tem que haver um desequilíbrio, entre os fatores defensivos, que seria a barreira mucosa, resistência mucosa e o freio duodenal, pesando para o lado dos fatores agressivos, que seria o ácido, pepsina, tônus vagal, gastrina, massa de células paquetais, Zollinger-Ellison, principalmente o Helicobacter pylori. Os fatores de risco, então, para ter doença ulcerosa péptica são sexo masculino, idade maior de 40 anos, uso de anti-inflamatório, AS, uso de corticosteroides, tabagismo, etilismo, gastroparesia, gastrite, infecção pelo H. pylori e o refluxo biliar. Todas essas causas vão alterar essa balança para o lado de aumentar os fatores agressivos, E nós temos que chamar a atenção para duas coisas aqui: o Helicobacter pylori, que está presente na maioria das úlceras, e o refluxo biliar, que é hoje uma condição que nós não temos um tratamento assim, padrão ouro, Então, nós sabemos que a gastrite alcalina, a úlcera causada por refluxo biliar e a doença do refluxo, onde predomina o refluxo não ácido, é o mais difícil de tratar, é o grande desafio hoje do gastroenterologista. O quadro clínico é caracterizado principalmente por epigastralgia. E essa epigastralgia ela vai se manifestar de maneira diferente. Se na úlcera duodenal é uma dor em 3 tempos, ou seja, dói, o indivíduo come, passa a dor, e na úlcera gástrica é uma dor em 4 tempos. Dói, come, passa, dói de novo. O clocking, que é um sintoma famoso, um sintoma bem descrito nos livros, como uma dor epigástrica que acorda o indivíduo na madrugada, sempre naquele mesmo horário. Então, toda vez que o indivíduo acorda de madrugada, todo dia, descreve-se muitas vezes no seu consultório, no mesmo horário, uma dor, é o que a gente chama de clocking. Pode ter também náuseas, vômitos, eructação, pirose, mas não são sintomas tão frequentes do indivíduo com doença ulcerosa péptica. O diagnóstico, o exame principal, sem dúvida alguma, é a endoscopia digestiva alta, a radiografia contrastada praticamente em desuso do diagnóstico dessa patologia, e a dosagem de gastrina sérica quando a gente suspeita de gastrinoma, presença de múltiplas úlceras. Então, aqui um caso só para demonstrar, na radiografia contrastada, a presença de uma úlcera gástrica, também nítida, mas é uma lesão muito grande,
A maioria das lesões você não consegue ter raio-x. E agora iniciando a parte que vai ser muito importante para vocês. Então, na descrição endoscópica, como tudo, endoscopia, nós temos que descrever de uma maneira que o indivíduo imagine aquela lesão sem ver a foto, né? Então, e para que isso se torne mais fácil, a gente tem que ter uma rotina, a sua maneira de descrever. Então, nós temos que descrever sempre onde está essa úlcera, né? Se é uma úlcera gástrica, duodenal, em que local do estômago ou do duodeno que ele está, corpo, antro, piloro, bulbo duodenal e as paredes, né? Então você tem que tentar descrever com o máximo de precisão possível. Úlcera antral na parede anterior da região pré-pilórica, ou uma úlcera duodenal na vertente superior. A quantidade de lesões que você vê, isso aí tem uma importância para a gente fazer diagnóstico diferencial com neoplasia. Quando você tem uma lesão única, mas tem uma chance maior de ser neoplasia, não que seja uma chance grande, uma chance maior, porque quando tem várias úlceras, né? A convergência de pregas, se há convergência de pregas, se essa convergência de pregas é nítida ou se ela é discreta, um esboço de convergência de pregas. A forma da úlcera, né, que elas normalmente são arredondadas ou ovaladas, mas podem ser disformes, e essas úlceras disformes a gente tem que ter algum cuidado com elas. As bordas da lesão, se elas são planas, elevadas, ligeiramente elevadas, bordas a pique. O fundo da lesão, né, o que está recobrindo aquela lesão, o seu fundo, tecido de granulação, se tem fibrina, se tem algum estigma de sangramento recente, que a gente vai ver na próxima aula, vai importar na classificação de Sakita, de Forrest. O tamanho da lesão também é importante a gente descrever. A gente sabe que tamanho em endoscopia, tem vários trabalhos mostrando que tem muita discordância entre os endoscopistas. Quando você fala, um fala que aquela lesão tem 5 milímetros, outro fala que tem 1 centímetro. Então, a gente tem que usar algum parâmetro mais preciso, um parâmetro mais concreto, não abstrato. Por exemplo, a pinça de biópsia, né? A gente sabe que as pinças de biópsia, a abertura delas varia de 4 até 7 milímetros. Então, meça a sua pinça de biópsia, aquela que você tem o hábito de usar mais, saiba a medida dela fechada, aberta. Normalmente fechada é 2,5 milímetros. E aberta elas vão até aproximadamente 7 milímetros. Então, é um parâmetro que essa lesão tem quantas pinças de biópsia, então você vai poder medir. Existem instrumentos adequados para você realizar a medida, mas eu não vejo assim, uma necessidade de você usar isso no dia a dia. Talvez para trabalho científico, existem réguas endoscópicas, né? Talvez o doutoral vai mostrar isso na aula dele de endoscopia bariátrica. Descrever a mucosa adjacente à lesão, então se tem lesões adjacentes, qual é o padrão da mucosa adjacente. Isso daí também vai ser importante para a gente pensar em lesão benigna ou maligna, se existe metaplasia intestinal adjacente. E, além disso, a úlcera duodenal, especialmente na cicatriz de úlcera duodenal, nós temos que descrever a deformidade vulvar. Também é uma classificação que a gente não vai encontrar em muitas literaturas, mas é algo que pode cair, que eu tenho o hábito de escrever nos meus laudos. Então, uma deformidade vulvar leve, ou seja, quando você tem uma pequena deformidade no bulbo, quando você tem uma ulcerativa, cicatrização ou uma cicatriz de úlcera, você tem uma pequena retração, você já tem uma deformidade vulvar leve. Se existe um pseudodivertículo, né, que se forma por uma retração cicatricial de uma úlcera, você tem uma deformidade vulvar moderada. E se existe, na verdade, eu tenho que apagar aqui acentuado, se você intensa aqui, nós temos que mudar aqui, só acentuado. Essa a gente não utiliza tanto para essa classificação. Então, uma deformidade vulvar acentuada quando você tem uma estenose que não permite a passagem do aparelho para a segunda porção. Então, isso é bem definido, são parágrafos bem objetivos, não são subjetivos. Então, aqui nessas imagens, nós podemos ter alguns exemplos, né? Leve. Por exemplo, aqui, Manaus, o que a gente vê aqui? Uma cicatriz de úlcera aí. Uma leve deformidade vulvar. O que tem aí? Que lesão que é essa? Tem uma retração cicatricial. É. E a localização?
Parede Então eu posterior. começo meu laudo assim, ó. Aí eu venho a localização. Onde que é? Passa a flecha aqui, ó. Passa, aqui é a prega apical, né? Você passa a flecha, aqui é o que? Parede posterior. Na parede posterior do bulbo duodenal existe convergência de pregas para uma lesão. Uma lesão o quê? Ou para uma cicatriz linear. Cicatriz linear Vermelha. Medindo aproximadamente 2 milímetros aí. Sim, né? Mas de onde ela começa e onde ela termina? Do lado de baixo até em cima, né? Você vê, essa medida é muito imprecisa. Ainda mais você vê na foto aqui. Então eu começo, ó, na parede posterior existe convergência de pregas para uma cicatriz linear branca, medindo aproximadamente 3 milímetros. Conclusão: cicatriz de úlcera duodenal, saquita, assim, vermelha, né? Eu falei, e aqui? O que nós temos aqui? Então, primeira coisa, localização. Não que a localização tenha que vir primeiro, pode ser o último, mas eu gosto de colocar a localização em primeiro lugar e o tamanho por último. É um padrão que eu adotei, então isso facilita para mim. Eu coloco, então aqui você vê aqui, a prega apical, passa a flecha. Né? Vertente superior. Na vertente superior existe o que? Ou nota-se? Tem uma deformidade moderada. Nota-se, não, mas Uma vamos retração escrever. cicatricial. Nota-se uma retração cicatricial, mas a retração, eu acredito que a cicatriz está aqui, ó, a imagem não mostra muito bem a cicatriz, mas mostra uma outra coisa aqui. Mas tem uma Saculação, né? Mas vamos escrever. Como é que a gente escreve? Não, porque tem Na uma, vertente superior. provavelmente uma outra cicatriz Pode aqui ser, embaixo tem uma outra também. aqui também, né? É. Aqui uma Por isso que eu disse que estava né? retraído. Mas aqui, vamos escrever aqui. Uma formação Na vertente sacular. superior existe uma formação sacular, exatamente uma saculação rasa. Não sei, talvez não seja tão importante colocar o tamanho disso aqui. Se eu quiser colocar, mas eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu não tenho esse hábito de colocar. Então, deformidade bulbar Moderada. E aqui é uma imagem desses autores aqui, né, que eu peguei no documento. Você tem uma estenose que não permite a passagem da parede. Né? Então você tem uma deformidade bulbar acentuada, grave, os autores falam grave. Então a classificação de saquita, como muito bem falou o Dr. Luiz Henrique, ontem, se não me engano, ela começou um autor estudando câncer gástrico, né? E ele viu que o câncer gástrico ele era cíclico. Por isso que a gente chama de ciclo de saquita. Em 1971 é uma classificação muito utilizada até hoje, né? A principal classificação de úlcera fértil. Então nós temos as úlceras A1, onde você não tem convergência de pregas, são lesões habitualmente com uma borda muito elevada, borda a pique, né? Com fundo recoberto por fibrina espessa e restos necróticos. Então essa é a descrição clássica do livro. Né? A úlcera A2 você já tem um esboço de convergência de pregas, ou discreta convergência de pregas, uma discreta hiperemia, vermelhidão no seu halo, as bordas não são tão elevadas, né? Você pode falar borda em rampa, ou bordas ligeiramente elevadas, que eu costumo colocar no meu laudo, e o fundo recoberto por uma fibrina espessa, mas você não tem mais restos necróticos. Passando aí, nós temos as úlceras em fase de cicatrização, né? H healing, onde nós temos H1, que você já tem aí pregas bem nítidas, convergência de pregas bem nítidas, as bordas podem ser ligeiramente elevadas ou mesmo planas, e o fundo recoberto por um tecido de granulação e uma fibrina tênue. Quando essa camada fina de fibrina se torna em ilhotas, de forma ilhotas de fibrina, é assim que eu descrevo, então eu descrevo assim: convergência de pregas para uma lesão ulcerada, ovalada, com bordas planas ou ligeiramente elevadas, como eu vejo lá. Fundo recoberto por tecido de granulação e ilhotas de fibrina tênue. Normalmente são lesões pequenas que já estão na fase final de cicatrização. E as cicatrizes que nós temos S1 e S2, né, de SCAR, onde a S1 é uma cicatriz vermelha e S2 é a cicatriz branca. Então eu descreveria assim como convergência de pregas para uma
cicatriz linear vermelha, aproximadamente 5 milímetros. E a branca, a mesma cor. Então, esse ciclo de saquita é a imagem tradicional que a gente vê nos livros. Vamos lá, então, né? Vixe. E aí, Bernal? Bernal. Saquita o quê? É um alvo mesmo aí. Acho que tem cisura no fundo essa porra aí. É, não dá pra ver ali, tá sombreado. Veja bem, não tem certeza. Parece que é bulbo, né? Mas com essa foto aqui, o cara não pode te cobrar uma localização uma foto dessa. Se ele te falar se ele te falar que a úlcera é glomerular, mesmo assim é difícil de cobrar a localização, porque a gente não sabe onde está a prega apical. Então vamos descrever a lesão, né? Nós temos cheio de convergência de pregas, até porque está muito próximo, mas mesmo se afastar não tem convergência de pregas. Uma borda o quê? Borda hiperemiada, borda avermelhada, elevada. E o fundo? Fibrina e conteúdo da matina. Né? Pode ser matina também, restos necróticos, ou então. Essa aqui do quê? A1. Aqui a gente já pode falar em localização. Né, doutora? Sinara. Cadê a doutora Sinara? E aí? Aqui a gente tem, são lesões diferentes, mas com uma localização semelhante, né? Essa aqui está em cisura e essa daqui tá também. Pequena curvatura da região capitólika, né? E aí, como que a gente descreveria? Borda em rampa. Fundo fibrinoso, é A2 mesmo. Calma gazinho. Prega na região, da pequena curvatura da região papilórica, uma incisura angular, existe convergência de pregas para uma lesão ulcerada. Por que lesão ulcerada? Porque pode ser um câncer. Para a gente falar úlcera, dar esse diagnóstico, tem que saber que é úlcera péptica. Então, por isso que erosão, você pode falar assim, erosão no estômago. Porque no diagnóstico diferencial, a chance é mínima de ser alguma outra coisa. Agora, úlcera, você tem que falar em lesão ulcerada, porque o diagnóstico é quando você vê que não tem malignidade. Aí você fala em úlcera péptica, ou pode ser uma neoplasia ulcerada. Né? Convergência de pregas para uma lesão ulcerada. Diferença, né? Deve estar filmado assim todo tempo, mas não dá não. É que ele está na incisura, ué. Como é que você vai ter uma prega na incisura? A incisura é quase uma prega, vamos dizer assim, né? A incisura é muito fininha, né? E o formato? Arredondada, com bordas o quê? Em rampa, a pique, Bordas em rampa, hiperemiadas, e fundo recoberto. fibrina. Fibrina o quê? Branca, espesso. Fibrina tênue? Não, tênue não, espesso. Essa daqui, então para você essa aqui é H1. Não falei, tem que ter fibrina tênue. Então é H1. Vai ganhar salame é H1. Essa fibrina para mim é espessa. A2. Essa aqui eu já Eu ficaria em dei dúvida na com minha uma classificação H1. como A2. Eu acredito muito ser A2. Sabe? Essa É mais a figura aí. única coisa Essa que a borda tá muito. A borda dela é bem elevada. H1. Hã? Essa Ah, daqui de eu lá acho é, que pode não tem ser. tudo, né? Aqui você tem uma. Não, isso aqui é luz. Isso aqui é luz. Dentro, no fundo, tem uma luz. Aqui você tem uma borda, na minha opinião, elevada, uma fibrina espessa, apesar de ser uma lesão pequena, ou seja, uma lesão de 5 milímetros ou até menos, a fibrina, na minha opinião, ela é espessa. Eu classificaria essa lesão como A2. Classificaria essa lesão como classifiquei, né, no meu laudo. E aqui? Bulbo, né? Prega daqui, ó. Uma A2 também, eu acho. Saquita,
tem convergência de É prega a ainda, coisa, né, cara? tem convergência ainda de prega. Mas se bem que ela tá mais plana, não tá com. Prega roda aqui, muito- prega aqui, ó. Prega aqui, prega aqui. Isso aqui não é prega pro carro. É prega mesmo pra lesão. Aqui tá bonito. Mas a lesão tá aqui, ali, pô. Mas a lesão não é aqui? A lesão é do lado esquerdo, Aqui a hein? lesão aqui, ó. Isso aqui é tudo a lesão. Isso aqui é bem típica, bem típica. Você é um se instalando. É, então, é meio típica. O H2 também. H2 típica, né? E aqui eu pus a H2 seta aí, porque né? tem outras lesões, então nós vamos nos concentrar nessa daqui, né? Sistema de vertigo. Então, localização. É, vai estar meio rodada a Tá na imagem, eu acho parede. que é na pequena cobertura. Não, Pequena tá na parede- curvatura, parede anterior está para cá, parede posterior. O É, tá aparelho pequena está curvatura. posicionado aqui na parede. Ele tá rodado. Aqui é Tá grande rodado. curvatura. Tá na pequena curvatura. Aqui é grande, aqui é pequena, aqui é anterior, aqui é posterior, né? Pequena curvatura. No âmbito. Convergência de pregas. Isso é Ó, o H2. preguinha aqui. Então Isso é o H2. H1, né? H1. A ilhota, a fibrina é Ó, tênue, mas tá quase A dividindo. CH2 tem que ter ilhota. Ilhotas, ilhas, ou seja, tem tecifilação, tem ilha, tem tecifilação, tem ilha. Então, úlcera de salame, você pega um salame e corta, típica é H2. Né? Aqui a fibrina é tênue. Está em fase de cicatrização, é healing, mas é contínua essa fibrina, não tem tecido de granulação no meio. Você vê que é uma fibrina tão tênue que você vê até o fundo através da fibrina. Mas tem fibrina, tem uma capinha por cima. Ó, aqui você está vendo até o vermelhinho, você está vendo depois da fibrina. Mas tem uma capinha de fibrina, então você é H1, né? Típica. Pra mim tá sem nem. E aqui? Tem aqui, tem lá. Essa lesão, né? Claro. Esse é assim. Convergência de pregas, uma linha. Que cor que é a linha? Vermelho. Não, tem fibrina. Né? Tem uma fibrina pequenininha. Que cor que é a cicatriz? Vermelho. A branca, se tiver um pouquinho vermelha, ela é S1. Se tiver um pouquinho vermelha, ela é S1. A branca ela é toda branca. Por quê? Porque isso é um ciclo. A branca ela é a última fase da cicatrização. Se você tem dúvida, é porque é S1. Se você tem dúvida, ela é S1. A S2, às vezes, a gente nem vê ela. Muitas vezes, não é infrequente eu dar um laudo assim. Na vertente superior do bulbo, né? Na vertente superior existe convergência de pregas, ou existe uma prega mucosa, eu ponho entre parênteses, não visualizada a cicatriz. Mas como tem uma prega nítida, é porque tem cicatriz. O bulbo ele é liso. Então, se você tem uma prega no bulbo, você não vê a cicatriz, a prega é nítida, se a gente suflou a prega não se desfaz, você vê aquela deformidade bulbar, cicatriz de úlcera do adenal, S2 cicatriz, porque é a fase final da cicatrização. A cicatriz está tão, vamos dizer assim, bem cicatrizado que você não vê. Entendeu? Então, se tem dúvida, é que é assim. Doutor. Não, é H2. Ele é H2. Só ela CS, ela tem que ter cicatrizado. Se ela ainda está cicatrizando, tem um pouquinho de fibrina, ela é H2. Entendeu? Então essa daí é H2. Um pouco de fibrina. Sim, eu concordo, às vezes fica na dúvida. Mas eu normalmente vejo assim, as características que vão mais para um lado, eu peso mais para um lado. Então, vocês têm ilhotas, para mim H2 tem que ter ilhotas. Se tem ilhota, pontinho de fibrina, é H2. É o salaminho cortado, exatamente. Se tem uma fibrinha tênue que é contínua, não tem aquela separação entre as ilhotas de fibrina e a fibrina, é H1. Agora, Pode ser. isso daí, doutor, você está perguntando, isso acontece. Tem lesões que são, você fica com a dúvida, que você classificaria de um jeito, eu de outro, Paulo de outro, Dr. Luiz de outro. Então, assim, a gente, quando vai, isso na prática vai acontecer, acontece, não é tão frequente, mas acontece. A prova, o interessante é que se coloque, né, lesões que não deixam dúvidas, entendeu? Essa lesão ainda mais para Paris do que para úlcera. Para o quê? Para Paris
Ali 02, 03, 02C. 2C. Mas tem uma preguinha aqui, ó. Duas preguinhas só, as pregas terminam em cima da lesão. Olha a prega aqui, a lesão. Um para antes, são duas preguinhas só. Você vê que aqui pode ter uma metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal no estômago não é uma coisa tão frequente. Entendeu? Não quer dizer que tem metaplasia, que isso aqui vai ser neoplasia também. Isso pode, esse halo, essa alteração do relevo, pode ser só um pouco de inflamação, porque na S1 você ainda tem um pouquinho de inflamação. Na S1 você não cicatrizou completamente, existe um pouco de inflamação ali. Na S2 ele acabou. Acabou a reação inflamatória na S2. Beleza, mas não falou ainda agora, se tivesse um pouquinho de fibrina, era para ser H2? Não, tem fibrina aqui não. Ali aquela amarela? Isso aqui? Não, essa é uma parte S2 dela. Isso aqui não é fibrina. Só aquele pedacinho era Isso S2. aqui é uma. Aí uma coisa você falar que isso aqui é fibrina, ó. Que é branco é fibrina. Não é porque é branco que é fibrina, entendeu? Não, eu digo aquele amarelo ali. Eu sei isso aqui, Amarelado né? aí, confuso. Essa é a parte epitelizada dela, é o S2 dela. Só que ela predomina o S1. Por isso que endoscopia também é um exame dinâmico. Você vê, às vezes, quando você tivesse com o aparelho lá na mão, você não teria essa dúvida. Aqui na imagem. É verdade. Né? E aqui, né, a nítida, a cicatriz branca, ou seja, não há mais inflamação aqui. Já cicatrizou. Ó, é a linha branca, né? Aqui existe uma branca também, você tem trava no aparelho, né? Existe uma linha branca, não tem mais aquele halo hiperêmico em volta. Você não tem mais inflamação, já cicatrizou. E a convergência de pregas é nítida. Essa aqui é S2. Certo? Não é pseudodivertículo? Tem um pseudodivertículo, né? Eu não sei se o pseudodivertículo parece daqui, né? E aqui parece a cabine, realmente. Acho que biopsiaram Ou o muito. pseudo é aqui, a entrada é aqui, eu fico na dúvida. Mas Trauma. a imagem assim, Às vezes que a a gente gente passou mostra, ali e né? voltou. Ou o pseudo é aqui, que tem pseudodivertículo? Tem, eu acho que é aqui, ó. E o caminho é aqui, entendeu? Então, assim, lembrar que é cíclico, gente. E outra coisa, a cicatriz ela pode voltar para uma úlcera em atividade. O que a gente faz para impedir isso é tirar o fator agressor. Então, você consegue cicatrizar uma úlcera sem erradicar o Helicobacter pylori, mas você pode ter uma recidiva. A erradicação do Helicobacter pylori é para evitar a recidiva da úlcera. Ok? Então, é por isso que tem certinho tudo aqui. E essa pontilhada aqui quer dizer que pode voltar também. Bom, agora deixa eu responder aqui atrás aqui. Deixa eu responder. Guideline da Associação Americana de Endoscopia Gastrointestinal, o último guideline da Associação Americana, apesar de ser de 2010, é muito utilizado até hoje, porque, veja bem, tem coisas, tem lesões, patologias que não muda tanto com o decorrer do tempo. Então, não adianta você ficar fazendo guideline de 2020 para repetir e mudar um item desse 2010. Então, ainda utilizado até hoje, desde 2010 já se a Associação Americana já orientava. Úlcera gástrica, quando biopsiar? Quase sempre. Pacientes jovens, usuários de anti-inflamatório, úlcera com características de benignidade típica, não biopsiar. Então você está, não é que você não pode biopsiar. Você biopsiar não tem problema, você não é obrigado a biopsiar. Se você biopsiar, protocolo de síntese modificado, ou seja, 2 de âmbito, uma de incisura e 2 de coco, pesquisa de Helicobacter pylori, entrar com tratamento daquele inibidor de bomba e erradicar o Helicobacter pylori, você não quer. Porque a chance daquela úlcera ser benigna é muito grande. Então isso aqui é consenso. Eu só copiei, eu não inventei nada. Só copiei. Tem uma frase famosa do nosso amigo Galvão, né? Quase ali. Tem uma frase famosa do nosso amigo Manuel Galvão, que ele fala assim, não mate o mensageiro, eu só estou passando uma mensagem para você, não inventei nada. Úlceras duodenais, quando biopsiar, quase nunca. Então é interessante vocês lembrarem disso aqui. Úlcera gástrica quase sempre. E úlcera duodenal quase nunca. Úlceras gigantes, maior do que 2 centímetros, são refratárias ao tratamento clínico, biópsia. Porque aí você tem que fazer diagnóstico diferencial com inflamatório e neoplasia de duodeno, que é uma coisa muito rara. Desse tamanho, maior do que 2 centímetros. Mas é raro, mas existe, né? Melhora muito. Ok? E quando a gente está diante de uma úlcera péptica, nós precisamos fazer a detecção de Helicobacter pylori. Como eu disse, 80% das úlceras gástricas são H. pylori positivo e 95% das úlceras duodenais.
Isso pode ser feito através de métodos invasivos, que apesar de serem invasivos, são os mais utilizados na prática clínica, devido ao maior acesso, a maior disponibilidade no nosso meio da endoscopia digestiva do que dos exames não invasivos, né? Então, isso pode ser feito através do teste de urease, onde você coleta um fragmento do corpo, do ânus, talvez um de incisura, algumas fontes falam, com 3 fragmentos e coloca no teste de urease, ele vai mudar de cor, né? É conhecido por todos, em até 24 horas. Ou o histopatológico, é o que a gente, o que eu prefiro, minha opinião pessoal, utilizo, né, que é o protocolo de Sidney modificado, ou seja, 2 biópsias de ângulo, 2 de corpo e 1 de incisura. Modificado porque o protocolo de Sidney original era só 2 de ângulo e 2 de corpo. Tá? Então, o protocolo mais atual fala em 1 de incisura. E os métodos não invasivos, que seriam os ideais, mas não são tão disponíveis no nosso meio, seria a sorologia, teste respiratório com ureia marcada e a pesquisa do antígeno fecal. São testes aí que na realidade eu nunca nem solicitei, nem na residência. O tratamento é feito com interrupção do tabagismo e etilismo, suspensão de anti-inflamatórios e AS, erradicação do H. pylori é fundamental, lembrando que hoje o padrão ouro recomendado é o esquema tríplice, padrão de primeira escolha é o esquema tríplice durante 14 dias, tá? Não tem mais sentido a gente usar 7 dias, isso já está bem consolidado. O consenso brasileiro tem aí 1 ano, 2 anos, se eu não me engano, e os consensos europeus e americanos já utilizavam esses 14 dias antes, então a gente tem que, é desconfortável, pode diminuir a aderência do paciente, não aumenta muito a erradicação, mas deu significância estatística, né? Com esse esquema você tem em torno de 80%, 85% de erradicação. Manter inibidor de bomba em dose única ao dia, não precisa ser dose dobrada por 8 a 12 semanas. Os bloqueadores H2 e antiácidos estão em desuso. E fazer endoscopia de controle nas úlceras gástricas. As úlceras gástricas não são todas, como nós vamos ver para frente, mas é interessante, em quase todas, fazer endoscopia de controle, né? E quando é que a gente vai fazer essa endoscopia de controle? Também só estou passando uma mensagem para vocês, eu não tenho culpa de nada. O pessoal lá da Ásia, não tem nada a ver com isso, só estou repassando. Eu sou só o carteiro aqui. Úlceras gástricas, quando repetir, quase sempre, né? Então, pacientes jovens, usuários de anti-inflamatório, com úlceras com características de benignidade, que melhoram os sintomas pós-tratamento, não é obrigatório você repetir endoscopia. Você não precisa expor aquele paciente ao risco desnecessário. Qual o risco? O risco da sedação, o risco do exame endoscópico. Ok? Se vocês vão fazer isso na prática clínica de vocês, né? Vocês sabem que a minha opinião também na prática eu repito, né? Mas na prova vocês têm que colocar assim. Úlceras duodenais, quando repetir, quase nunca, né? Então, pacientes que têm sintomas refratários ao tratamento clínico, você vai repetir endoscopia. Tratou aquela úlcera, erradicou ele para o H. pylori, 8 a 12 semanas de IBP, um bom IBP, né? E o paciente continua com sintomas, mesmo que aquela úlcera não seja uma úlcera gigante, é interessante repetir para ver se cicatrizou realmente. E as úlceras são doenças que podem evoluir com complicações, né? A principal delas é a hemorragia digestiva, 20% das úlceras pépticas podem evoluir com hemorragia digestiva, 6% com perfuração e 4% com estenose piloro-duodenal. Hemorragia digestiva, nós vamos ter uma aula no fim da tarde somente sobre isso, então não vou falar nada agora. Né, onde é feita a hemostasia endoscópica, a dilatação endoscópica de estenose também foi amplamente falado aqui, né, nós vamos mostrar uma imagem na sequência. E a cirurgia está indicada naqueles pacientes com hemorragia refratária, ou seja, já foi feito tratamento e retratamento endoscópico, 2 tratamentos endoscópicos. O terceiro aí já não é mais endoscópico, ou você vai fazer angiografia ou cirurgia. Nos pacientes que têm estenose total do piloro ou do bulbo, que não passa nem o fio guia, não tem como você fazer terapia endoscópica, realmente você vai lançar mão no tratamento cirúrgico. E no abdômen agudo perfurativo, ou seja, perfuração de úlcera, o paciente já com abdômen agudo. O tratamento vai ser também cirúrgico. Então, só relembrando, né, dilatação de piloro e de bulbo a gente faz com balão hidrostático, é um balão que passa através do canal de trabalho, preenchido por líquido, né? Ou seja, TTS, Throat Scope.
e a dilatação é feita sob visão direta. É um tratamento que a curto prazo ele tem uma resposta razoável para boa, podendo chegar até 83% de resposta, mas a longo prazo a resposta é ruim, também a fonte é consenso americano, tem uma reestenose em mais de 80% dos pacientes. E tem um risco de perfuração aumentado, porque você está dilatando, muitas vezes, uma área onde existe ainda um pouco de inflamação. Como eu disse, tem inflamação. Então, é um risco de perfuração mais aumentado com relação a outros tipos de estenose. E a úlcera péptica perfurada, onde aí não tem tratamento endoscópico, é uma perfuração normalmente